Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver, mas, gente, o assunto que eu quero conversar com vocês hoje aqui é um assunto muito espiritual que eu quero falar com vocês hoje aqui. Eu comprei uma chácara para mim em 2019, na região serrana do Espírito Santo, Domingos Martins, né? E a chácara não tinha casa, não tinha nada, era só a terra mesmo, né? Com vegetação, com frutíferas plantada. Então tinha um platô e a gente então deu início a fazer um cômodozinho lá, fazer uma casinha pequena, né? Pra gente ter onde ficar quando a gente fosse e depois continuar construindo, né? Então a gente desde 2021, início de 2021, a gente começou a construir esse cômodo, mas a gente ia para lá, a gente ficava em barraca camping, entendeu? Jogava lona em cima da barraca, tudo com muita dificuldade, muito sofridinho. e fomos fazendo o nosso cômodozinho lá. Quando foi agora, final de 2021 não, a gente começou a mexer em 2020, a gente comprou em 2019, começamos a mexer em 2020, final de 2021 o cômodo ficou pronto, a gente fez um cômodo grande com banheiro, né, e aí eu levei umas mobíliazinhas, levei cama, geladeira, fogão já, né, pra gente já dormir mais confortável, porque tava difícil, né, dormir em barraca, colchonete, às vezes o colchonete furava no meio da noite, a gente amanhecia só em cima das tábuas. Então, aí nisso que o cômodo ficou pronto, a gente bateu laje no cômodo, aí já deu para levar já. Levei uma cama de casal, uma cama de solteiro, fogão e geladeira, porque tem a minha filha, né, que vai com a gente. E a gente passou a dormir mais confortável. Porém, em novembro agora de 2021, começou a acontecer umas situações lá na minha chácara, inesperado. Coisa que a gente nunca tinha vivenciado, coisas que a gente nunca tinha passado durante esse tempo, 2 anos já, né, a gente frequentando lá, 2 anos a gente dormindo em barraca camping e a gente não tinha passado pela situação que a gente começou a passar em novembro de 2021. De repente, pessoal, começou a ter manifestações, aparições demoníacas lá na minha chácara, né? Talvez vocês vão perguntar, mas como assim, né? Começou tudo assim, de repente a gente sentia um cheiro muito forte de perfume feminino, do nada assim, começava a partir de 6 horas da tarde, ia dando 6 horas da tarde, começava um cheiro muito forte de perfume feminino, depois, seguido desse cheiro forte de perfume feminino, vinha um cheiro muito forte de cigarro de fumo, que é meu pai, na minha infância, meu pai fumava cigarro de fumo, né? Então eu sei como que é o cheiro. Então vinha aquele cheiro muito forte de cigarro de fumo e geralmente isso acontecia na porta por lá de fora, na porta de entrada da casa. E a gente ficava achando estranho, que cheiro é esse? De onde que tá vindo, né? Aí até que teve uma noite, geralmente a gente ia na sexta-feira, ficava lá na sexta-feira à noite, no início da noite a gente ia, ficava sábado e domingo e vinha embora na segunda pela manhã. Então, a gente ficava tendo essas situações lá. Aí teve um final de semana que a gente estava lá, que a gente deitou para dormir no sábado e eu peguei no sono, que eu estava muito cansada, eu tinha capinado durante o dia lá, né, eu tinha trabalhado bastante. Quando chegou a noite eu estava muito cansada, eu tomei um banho, fiz uma jantinha rápida pra gente e nós fomos dormir. Quando eu acordei pela manhã, meu marido falou assim, eu não dormi nada essa noite. A minha filha falou, eu também não, mamãe. Eu falei, mas por quê? Meu marido falou, passou a noite inteira alguém andando por lá de fora da casa, arrastando chinelo. Só que estava chovendo, a noite inteira chovendo, e mesmo assim alguém andando por lá de fora. Meu marido falou, a impressão que dava que queria entrar pela porta. Aí eu achei estranho aquilo que meu esposo falou, mas quando foi na noite seguinte, desse mesmo final de semana, na noite de domingo, de sábado, foi na noite de sábado andou por lá de fora. Na noite de domingo, que a gente ia vir embora na segunda de manhã, na noite de domingo, quem não dormiu já fui eu. Porque
eu acordei, a gente foi dormir, era umas 9 horas da noite, quando deu 1 hora da madrugada, eu acordei e tava um barulho muito forte por lá de fora, quebrando os blocos de concreto, e principalmente parecia que era nos fundos da casa, parecia que tava jogando de cima da laje no chão, aquele barulheira, e eu cutuquei meu marido, eu falei, estão jogando bloco ali nos fundos da casa, parece que tá jogando de cima da laje pro chão, e era aquele barulhão, e nós começamos a orar, o Salmo 91 e clamar ao Senhor, e aí aquilo cessou. Viemos embora, meio assustado com aquilo tudo, não entendendo muito o que estava acontecendo, viemos embora. Passamos os 15 dias sem retornar lá, e quando nós retornamos, que estávamos lá, sempre quando a gente está lá, no sábado à noite, no início da noite, a gente faz um culto, a gente ora e canta uns louvores, eu levo, né, Bíblia, harpa cristã, e a gente ora, canta os louvores e depois meu esposo abre a Bíblia, a gente medita na palavra e vai dormir. E aí uns 15 dias depois que a gente retorna, nós demos início ao nosso culto, a janela estava aberta, a porta estava aberta e era mais ou menos umas 6h30, 7 horas da noite. Falei com meu esposo, vamos fazer o culto antes da janta? Falei, porque se eu for fazer janta primeiro, vai ficar tarde para fazer o culto. Então vamos fazer o culto antes da janta, que aí depois a gente come alguma coisinha quente e vai dormir. E fomos fazer o culto, né? Geralmente a gente faz o culto lá para as 8, 9 horas da noite, mas aquele dia eu falei, vamos fazer o culto primeiro. Então tava a janela aberta, a porta aberta, tem 2 janelas e uma porta de entrada, uma porta grande, assim que eu deixei ela com uma entrada de 1,5 metro de largura, né? Uma porta grande, não é porta pequena não, é uma porta grande, a porta de entrada. E aí nós começamos, seguramos um na mão do outro, fizemos uma oração e começamos a cantar um louvor. Nisso que a gente está cantando louvor, de repente veio uma mulher andando da porteira em direção à casa. Veio uma mulher, gente, andando, e essa mulher ela tinha um cabelo liso. Só de eu estar falando aqui para vocês, o meu corpo está arrepiando. Cabelo lisinho, mas ela estava pálida, igual um morto, sabe? Parecendo um morto. E ela veio andando e eu olhando para ela, meu marido de costas para a janela. Ela veio andando e chegou da janela, olhou para minha cara e se afastou para trás da parede. Eu dei um grito, eu falei, sai em nome de Jesus. Dei aquele grito, meu marido falou, o que foi? Eu falei assim, tem uma mulher atrás da parede. E meu marido estendeu a mão, mas a minha filha, e nós fomos orando, e aquilo desapareceu. E ali nós ficamos, e a gente passou a ficar ali preocupado, porque a gente só olhava um para o outro, a gente quase nem conversava mais ali, porque a gente passou a ficar, meu corpo ficava arrepiando o tempo todo, o corpo do meu marido, da minha filha, então a gente não queria dar ênfase para o inimigo, para aquilo que estava acontecendo, a gente não queria dar ênfase para o inimigo, então a gente evitava de falar. Mas a gente ficava só assim, eu às vezes na beira do fogão fazendo comida, meu marido olhava para mim, eu olhava para ele, a gente tentava se falar só no olhar, para não ficar comentando sobre o que estava acontecendo. Aí, nesse mesmo final de semana que teve a aparição dessa mulher, a gente já tinha sentido o cheiro do perfume, já tinha sentido o cheiro do cigarro, era sempre, começava às 6 horas da tarde, e essas situações começavam a acontecer. Aí, isso aconteceu no sábado. Quando foi no domingo, era umas 5 horas da tarde, a gente tinha comprado um engenho de moecana e tinha levado para lá e tinha instalado ele, a gente fincou um toco no chão, instalou ele. Por lá de cima da minha casa, lá tem um pé de jaca, tem pé de abacate, tem pé de manga. Então a gente instalou o engenho de moecana debaixo do pé de abacate e fica por lá de cima assim da casa. Aí, eu falei assim com meu esposo, era umas 5 horas da tarde, eu falei assim com meu esposo, meu bem, vai lá e cobre o engenho com saco plástico, porque senão a chuva vai enferrujar ele. Era 5 horas da tarde, lá na roça, 5 horas da tarde, tá começando a querer escurecer já. Então meu esposo pegou e foi cobrir lá o engenho. E demorou um pouquinho, eu escutei meu esposo dando um grito. E eu falei assim, o que foi, meu bem? Ele gritou, poder no sangue de Jesus. Aí eu falei, o que foi, meu bem? Ele veio correndo, entrou pra dentro de casa, fechou a porta. Eu falei, o que foi, meu bem?
Ele, tem algo lá fora. Eu falei, o que que foi? Ele, eu vi um homem em pé, debaixo do pé de jaca, e eu perguntei, quem é que tá aí? E de repente, de lá do pé de jaca, ele apareceu na minha frente. Ele falou assim, todo de preto, com capô na cabeça. Ele veio no ar e ficou em pé na minha frente, ali em frente o engenho, e eu só dei um grito. Ele falou, e desapareceu na minha frente assim que nem fumaça. E ali ficou complicado. Nossa ida lá na roça, a gente vinha embora e ficava pensando como é que a gente voltaria lá. Porque eu falei, meu Deus, tem 2 anos que a gente comprou, isso nunca aconteceu, por que que está acontecendo agora? Aí voltamos de lá, viemos embora novamente, ficamos mais uns 15 dias sem ir lá. E aí quando a gente vai, agora já foi pior, só piorou. Por que que piorou? Geralmente quando a gente vai para a roça, se a gente for no sábado de manhã cedo, geralmente na sexta-feira à noite eu fico preparando as coisas para levar. Eu faço pão caseiro, né? Eu organizo todas as coisas. Aí eu nem vou para a cama dormir. Minha filha fica assistindo, meu marido vai dormir, que ele fala, eu vou dormir que eu tenho que ir dirigindo. E aí minha filha fica vendo televisão e eu fico preparando as coisas para poder levar. Então, nessa sexta, já na terceira final de semana que a gente estava indo, que já vinha acontecendo as coisas, aí no terceiro final de semana, aí nessa sexta-feira, eu tinha feito pão, o pão assou e tal, e deu assim umas 5 horas da manhã, eu recostei no sofá e falei assim com minha filha, filha, eu vou tirar um cochilo até 6 horas da manhã. Quando é 6 horas, a gente levanta para pôr as coisas no carro pra gente ir. Eu encostei no sofá e cochilei. Nisso que eu cochilei, eu sonhei que quando a gente estivesse lá, que a gente ia acordar e ia ter um homem todo de preto olhando nós na cama dormindo. E eu sonhei que meu marido, ele ia se desesperar, ele ia gritar, ele ia se debater em cima da cama de desespero. Eu acordei, eu tive esse sonhozinho rápido, acordei, mas eu sei que meu esposo ele fica mesmo apavorado com essas coisas. Eu não contei para ele. Nós fomos para a roça. Quando chegou lá na roça, foi dando final da tarde, eu só falei assim com ele, meu bem, aconteça o que acontecer, não demonstra medo, porque o inimigo se alimenta dos nossos medos. Então, não se apavora. Aí tá. Fizemos o nosso culto. No momento do culto, graças a Deus, não aconteceu nada durante o culto que a gente estava fazendo. Fizemos o nosso culto, pedimos a proteção ao Senhor, pedimos para o Senhor cercar aquele lugar com uma coluna de fogo, cobrir com uma nuvem de glória e fomos dormir. Eu, ele e minha filha. Quando a gente foi dormir, eram umas 9 horas da noite. Quando deu 1 hora da manhã, eu acordei e aí eu senti sede. Meu esposo falou assim comigo. Ele falou, você vai levantar? Eu falei, eu vou tomar uma água. Ele, você pega um copo de água para mim? Aí eu peguei um copo de água para ele, fui no banheiro, fiz xixi, voltei e deitei. Nisso que eu deitei, que eu cochilei, a minha filha dá um grito na cama. Quando a minha filha dá um grito, eu falei, o que foi, minha filha? Ela falou, tinha um homem ela falou assim, a cabeça dele encostava até no teto. Tinha um homem todo de preto, mãe, olhando a senhora e meu pai dormindo na cama. Quando a minha filha falou assim, eu me apavorei, porque era o que o Senhor tinha me mostrado em sonho aqui dentro da minha casa. Ela, mãe, ele estava olhando a senhora e meu pai dormindo. Quando ele olhou para o lado e viu que eu estava vendo ele se desapareceu no ar, que nem fumaça. E ali eu falei com meu marido, vamos embora, eu não fico mais aqui, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Gente, eu tô testemunhando isso aqui para vocês. O meu corpo está arrepiando todinho. O dia clareou, nós juntamos as nossas coisas e viemos embora. Chegou aqui em casa, eu fiquei em estado de choque, eu só chorava, 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 eu sentei no meu sofá e eu desesperada, eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Entrei em contato com o rapaz que vendeu a chácara pra gente e falei com ele.
você não vai acreditar. Ele falava, mas eu não vou acreditar em quê? Eu falava com ele, se eu te contar, você não vai acreditar. Aí ele falou, fala, o que é que tá acontecendo? Aí eu fui e contei para ele. Aí ele falou, eu acredito sim. Ele falou, porque antes de eu vender a chácara para você, a minha esposa sonhou, porque lá no sítio tinha uma chácara que tinha uma casinha lá, mas não foi a chácara que eu comprei, foi vendida para outra pessoa. Então ele narrou para mim que antes dele vender a minha chácara para mim, a esposa dele sonhou que aquela casinha estava toda ensanguentada. E ele falou que depois que ela sonhou que aquela casinha estava toda ensanguentada, que começou na casa deles, na cidade, que eles moram na cidade, ele falou que começou a aparecer demônios para ela. Depois que ela sonhou, começou a aparecer demônios para ela dentro da casa deles, lá na cidade, entendeu? Então eu falei assim com ele, quem eram os donos do sítio antes de você ser dono? Porque de repente eles mexem com o espiritismo, ou tem alguma coisa a ver, alguma coisa, porque a gente tem que tentar descobrir o que é que está acontecendo. Enfim, aí chamei umas missionárias para vir aqui em casa orar comigo, porque vocês não imaginam o estado que eu fiquei. Eu fiquei apavorada, eu fiquei chocada, eu fiquei... Gente, é algo terrível, era algo terrível que eu nunca tinha passado em toda a minha vida. Eu tenho uns 28 anos já de convertido na presença do Senhor, me converti com 19 anos, eu tô com 44. Eu nunca tinha vivenciado isso, era algo muito forte que estava nos afrontando lá naquele lugar, entendeu? E eu fiquei, as missionárias que vieram aqui em casa orar por mim, elas não me reconheciam, que elas sabem que eu sou mulher de Deus, que eu tenho fé, que eu tenho coragem, que eu não me deixo intimidar. Mas elas chegaram aqui em casa, elas me viram transtornada, eu só chorava. E elas se proporam de ir lá orar comigo. Eu falei, eu não quero que vocês sejam prejudicados, que vocês sofram retaliação por minha causa. Eu tava assim... Eu não queria nem voltar mais lá. Não queria, era algo muito terrível que estava acontecendo. Então, eu propus de entrar num propósito de jejum. Eu falei, bom, a Bíblia diz que tem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Eu falei, então eu vou jejuar para Deus repreender aquele mal lá. E eu entrei num propósito de jejum de 40 dias. 40 dias, de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, sem pôr nem água na boca. Eu falei, eu vou jejuar para Deus me fortalecer, para a gente poder ter força lá naquela situação. E jejuei, gente, jejuei 40 dias, né? Aí no mês de novembro, pegou parte de novembro, parte de dezembro, né? E jejuei, e quando eu chegava lá, que ia dando 6 horas da tarde, a gente ia lá. Quando ia dando 6 horas da tarde, eu já saía por lá de fora com as mãos estendidas, repreendendo. Eu só aceito a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus neste lugar. Foi Deus que me deu, e o que Deus me deu é meu. E eu ia profetizando e eu ia repreendendo, né? E aí a gente conseguia dormir lá em paz. Outra coisa, a gente... eu jejuava aqui, mas quando chegava lá, nós 3 jejuávamos também, eu, meu marido e minha filha. Eu falei com eles, nós temos que batalhar junto. E lá nos dias que nós ficávamos lá, tanto é que a gente fazia uma refeição só, que eu fazia a janta lá para nós ficávamos o dia inteiro em propósito de jejum, para a gente poder ficar bem de noite, para a gente poder conseguir bem de noite, dormir em paz de noite. E aí, pessoal, Deus usou uma pessoa e falou bem assim comigo, ó, vai chegar alguém e vai propor de comprar a chácara de vocês, né? E falou assim, porque é alguém que tá querendo que vocês desistam lá daquele lugar e vai aparecer alguém propondo de comprar a chácara de vocês. Então, aconteceu 2 coisas. No dia 25 de dezembro, eu falei com meu esposo, falei, bom, eu tô em propósito de jejum, nós não vamos deixar ser intimidado pelo inimigo, nós vamos para lá, né? Eu falei assim, a gente ficou lá tantas vezes debaixo de barraca camp e nada aconteceu, e agora que tá tudo fechadinho lá, com porta, com janela, falei, nós vamos passar o Natal lá, nós fomos para lá. Aí a gente foi nós fomos no dia 24, né? Eu sei que a gente 24, véspera do Natal, nós fomos para ficar lá do dia
24 para o dia 25, 25 para o dia 26 e a gente ia vir embora no dia 26 de manhã. Aí, gente, o que aconteceu? Aconteceu duas coisas. No dia 25, por volta do meio-dia, buzinou uma pessoa na porteira. E aí a gente tava assim, a gente tinha levantado cedo, tinha roçado parte da chácara, o sol tava bem quente. Quando deu umas 10 horas da manhã, eu falei, meu bem, como nós estamos em propósito de jejum, então já tá me dando tonteira, ficar no sol roçando, capinando, vamos tomar um banho e vamos descansar um pouquinho. E a gente tomou banho, deitou lá na cama, deixamos a janela um pouquinho aberta assim, nós deitamos nossa cama, minha filha deita na caminha dela, estávamos lá, era mais ou menos meio-dia. Aí gritou lá no portão, buzinou lá, gritou. E aí eu falei com meu marido, tem um homem lá no portão buzinando. Aí meu esposo pegou e vai lá no portão, na porteira, e aí eu levantei e fui atrás. Chegou lá o homem e falou assim, ei, eu tô sabendo que vocês estão vendendo aí, eu vim aqui porque eu quero comprar, eu tenho interesse de comprar. Eu falei, não, moço, nós não estamos vendendo nada aqui não. Aí ele, ó, eu tenho dinheiro na mão. Eu vendi um imóvel lá na cidade e eu tenho dinheiro na mão para comprar, só que eu não pago caro não. E essa chácara de vocês está perfeita, é o tamanho que eu quero, já tem a casinha em cima, então para mim está perfeito para aquilo que eu quero e eu quero comprar de vocês. Eu falei, moço, eu repito para você, nós não estamos vendendo nada aqui. Eu falei, a gente gastou muito suor, já passa muita luta aqui, dormindo debaixo de barraca camp, agora que nossa casinha ficou pronta, eu falei, não tem nada à venda aqui não. Aí ele deixou o número do telefone dele, falou que se a gente mudasse de ideia, que ele estava disposto a comprar, saiu dali e foi embora. Isso foi no dia 25 de dezembro, meio-dia. Quando deu a noite, nós estávamos para jejum, aí já não estava, aí Deus me orientou que era para a gente orar assim, repreender o inimigo e orar e dizer assim, volta para quem te enviou e faz saber que aqui tem uma mulher de Deus. Então eu comecei a orar assim, todas as vezes que eu estendi a mão para orar, eu falo assim, volta e faz saber para quem te invocou, para quem te enviou contra as nossas vidas, faz saber que aqui tem homem e mulher de Deus. E eu passei a orar assim. E aí quando deu a noite, pessoal, que a gente deita para dormir, Deus me deu um sonho. E é sobre esse sonho que eu quero falar com vocês. Deus me deu um sonho naquela noite do dia 25 para o dia 26 de dezembro de 2021. Deus me deu um sonho me mostrando quem é o anticristo. Quem é o anticristo, Deus me mostrou naquele dia. Olha, pessoal, eu acordei gritando dentro daquela casa lá na chácara. Aí que eu fui entender o porquê que estava acontecendo todas aquelas aparições, aquelas intimidações, porque Deus tinha algo para me mostrar, Deus tinha algo para me revelar. E o inimigo estava tentando me intimidar, o inimigo estava tentando me desesperar para que não acontecesse, para que Deus não me mostrasse o que Deus me mostrou. Do dia 25 para o dia 26, na madrugada do dia 25 para o dia 26, Deus me mostrou quem é o anticristo. Quer acreditem, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser acreditar, não tem problema, ninguém é obrigado a acreditar. Mas Deus me mostrou quem é o anticristo, quem é que vai se revelar para nós. Em 2020, o Papa anunciou que ele, junto com a Rainha da Inglaterra, iria apresentar para nós o líder mundial. Nós sabemos, a Bíblia diz que o líder mundial, ele é o anticristo. Quem é o líder mundial? O líder mundial vai ser aquele que vai governar todos os países, é aquele que vai determinar uma só moeda, não é verdade? E Deus me mostrou. E eu cheguei, eu vou narrar para vocês o que foi que Deus me mostrou. Deus me levou na cidade de Nova York, eu nunca fui lá, nunca, não sei nem como que é, mas Deus me mostrou em sonho. Deus me levou. E eu dentro de uma rua, uma avenida muito larga, dentro da cidade, a cidade deserta, e Deus me mostrou num telão muito gigante, um telão
como se fosse esses outdoor, só que era um telão porque do telão o anticristo apareceu e falou comigo pelo telão. E nesse telão, gente, ele apareceu sentado num trono e do lado dele um trono menor, do lado, como se fosse o falso profeta sentado do lado dele e ele sentado nesse trono. Eu não vi o rosto do falso profeta, porque eu vi o falso profeta só até a altura do pescoço, ele de terno cinza escuro, o rosto dele já transformado, transfigurado demoniacamente, em forma de um demônio já, o rosto, figura de um demônio. Mas o anticristo, eu vi ele naquele trono, e ele se levantou do trono e ficou em pé para mim. E eu vou revelar para vocês quem é. E quando eu vi, que eu gritei, eu falei, você! E quando eu ia falar, há poder no sangue de Jesus, ele falou comigo, olha o que eu faço com você. E daquele telão, ele travava a minha voz, que eu não conseguia gritar. Eu tentava gritar, poder no sangue de Jesus, e ele não deixava. E neste momento, quando ele fala, olha o que eu faço com você, que ele travava a minha voz, ele começava a se transformar também num demônio. Ele estava de camiseta cinza, de calça jeans. E o rosto dele se transformava também no rosto de um demônio. Eu vi a face dele antes dele se transformar. E então eu saía correndo de frente àquele telão e eu corria por aquelas ruas todas vazias, sem pessoas alguma. E eu vi como se fosse um consultório pediátrico no térreo. Eu entrava a porta dentro correndo. E eu via que tinha várias mães com crianças no colo. E tinha uma médica toda de branco sentada por detrás da mesa dela de atender. E ali eu falava com ela. Eu tentava falar com ela. Ela gritava, eu não estou te entendendo. A minha voz não saía. Eu movia os meus lábios, mas a minha voz não saía. E ela repetia para mim, eu não estou te entendendo. E eu falava, lê os meus lábios. E ela repetia, eu não estou te entendendo. E eu falava para ela, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Eu falava isso para ela e ela repetia que não estava me entendendo. E eu acordei gritando dentro da minha casinha lá na roça. Eu gritava, há poder. Meu marido deu um pulo da cama, ele e a minha filha, porque eu gritava, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Eu repetia. E a pessoa que o Senhor me mostrou como sendo o anticristo é o Mark Zuckerberg, pessoal. O Mark Zuckerberg. Eu procurei pastores, conversei com os 2 pastores sobre isso. Eles me orientaram a eu me calar, falaram que era melhor que eu não tocasse nesse assunto, que isso poderia dar repercussão, que eu poderia estar correndo risco de vida. Só, pessoal, que Deus não me chamou para me ficar calada. A palavra de Deus diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus não me mostrou isso para me guardar para mim. Deus não me mostrou isso para mim ficar calada, para mim simplesmente me acovardar, para mim simplesmente me intimidar e ficar. Eu creio que Deus quer que eu fale, porque a palavra de Deus fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, já basta cada dia o teu mal. Então, eu não posso ficar guardando algo se eu não sei se eu vou estar viva no dia de amanhã. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus me incomodou para mim estar gravando esse áudio aqui. Nem sei se o YouTube vai aceitar soltar esse vídeo pela pessoa a qual eu citei aqui. Mas eu falo para vocês, eu não estou inventando história de carochinha. Eu estou falando para vocês o que Deus me mostrou. Aí pode parecer, mas isso é improvável, isso é impossível. Por que ele? Ele já tem o controle da humanidade na palma das mãos dele, através das redes sociais. Ele é uma pessoa que o que ele falar, as pessoas vão acreditar que ele tem condição, sim, de governar o mundo,
porque na verdade ele já nos governa através das redes sociais. Ele tem condição, sim, né? Um jovem que conseguiu chegar onde ele chegou, ele tem condição de governar, sim, o mundo, né? Nós vemos aí que em 2021 eles deixaram as pessoas sem o WhatsApp, deixou as pessoas um dia sem o WhatsApp, o mundo entrou em caos, desespero, né? Porque as pessoas tudo resolve pelas redes sociais. Então eu estou dizendo aqui para vocês, Deus me mostrou. Então eu estou gravando aqui esse vídeo, né? Que fique registrado. Não tenho medo, não tenho medo. Estou falando que Deus mostrou. Se quiserem acreditar, que acredite. Se não quiserem, mas foi o que Deus me mostrou. E desde esse dia, desde o dia 25 de dezembro, nunca mais aconteceu nenhuma aparição na minha chácara. Desde o dia 25 de dezembro, nós não fomos mais afrontados por aparição nenhuma. Continuamos orando, continuamos jejuando. Vamos para lá, eu, meu esposo e minha filha, ficamos em propósito de jejum lá até 1h da tarde. A gente jejua de 6h da manhã até 1h da tarde. Todas as vezes que estamos lá, não aconteceu mais nada. Então, os meses estão passando. Você vê, nós já estamos já no início do mês 9, e isso aconteceu em novembro e dezembro de 2021. Então, eu não queria deixar isso para lá. Por isso que eu estou registrando aqui e gostaria de compartilhar com vocês. Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. Eu não sou doida da cabeça, não. Sou lúcida e passei por isso. Tá bom, pessoal? Então, fica registrado aqui só para vocês saberem. Agora, quando vai acontecer, como vai vir os acontecimentos por aí, né? Então, vamos viver um dia de cada vez e vamos esperar para ver, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe. E se vocês acreditaram, espera para ver. Mas que Deus me mostrou e me mostrou. Tá bom, pessoal? Fica na paz.